E aí galera, estamos aqui gravando um vídeo. A nossa live não deu certo por causa de questões da internet aí que não deu, ficou travando aí pro pessoal. Mas orando, o Senhor me trouxe, né, a reflexão que realmente vai ser algo esse vídeo para a edificação da igreja, para a edificação do corpo. E principalmente porque Rafa e Pedro tinham gravado a parte deles uma oração, um louvor que tinha sido bênção do Senhor e que realmente ficou travando ali na hora, mas que eu creio que agora a gente vai poder ver com mais calma, poder parar, poder avaliar, poder anotar alguma coisa e o Senhor vai falar enormemente com a gente, amém? Rafinha, então colocando tua oração aí, irmão. Oi pessoal, estou fazendo esse vídeo com a intenção de começar o Café com Bíblia orando. É engraçado porque eu estava pensando que essa oração ela vai ser feita para orar por volta das 4 horas. Mas agora, às 9 horas da manhã, eu estou orando por vocês. Isso só encheu meu coração de fé, né? Que vocês não sabem que eu estou criando esse vídeo, que eu estou fazendo esse vídeo às 9 da manhã. Mas eu estou orando por vocês. E vou estar orando também às 4 horas, ou seja, agora e em todos os momentos, tem muitas pessoas orando por nós, blindando a nossa vida, guardando a nossa vida no mundo espiritual que nós nem sabemos, né? Então que isso enche o nosso coração de fé para que a gente possa acreditar nas promessas que o Senhor tem para nós, de cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, da nossa casa e da nossa família. Amém? Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero guardar a vida dos meus irmãos, guardar a sua mente, o seu coração, tudo, Senhor, que possa estar impedindo, Pai, a conexão direta, Senhor, entre o Teu Espírito e a vida deles, Senhor. Todo medo, toda ansiedade vai embora, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Que esse dia, Pai, essa semana que se inicia amanhã, seja uma semana de ouvir a Tua voz, Pai, de estar contigo, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, usa, Pai, essa reunião da tarde, Senhor, para falar conosco, Senhor, para estreitarmos, Pai, o nosso relacionamento contigo, meu Deus. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, abençoamos, Senhor, até as conexões, Senhor, que elas possam ser perfeitas, Senhor, para que possamos te ouvir, Pai. No nome de Jesus, Senhor, abençoamos os laços familiares, que eles possam estar cada vez mais, Senhor, próximos, Senhor, cada vez mais, Senhor, cheios de amor, Senhor, e da Tua presença, meu Deus. No nome de Jesus, Senhor, já abençoa a vida de Tiago, Pai, que vai trazer a palavra para nós, Senhor. Abençoa ele nesse momento, Pai. Traz revelação, Senhor, e a Tua voz claramente, Senhor, falando com ele para aquilo que Tu queres, Senhor, direcionar para o que vamos ouvir, Senhor, hoje à tarde. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Temos muitos anjos e muitos intercessores orando por nós. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, Pai, onde permanecemos firmes, Senhor, na rocha, na videira, Senhor, que és Tu, Jesus. Te adoramos, Senhor, nesse dia, Senhor. Exaltamos o Teu nome, Pai. Seja engrandecido, Senhor Jesus. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia.
dos séculos. A Ele seja a glória, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sim, Senhor Jesus, a Ti seja a honra, a glória e louvor pelos séculos dos séculos, Senhor. A Tua igreja, Senhor, Te exalta nessa tarde. Mesmo que separados, Senhor, Te adoramos e exaltamos o Teu nome, Senhor, pois só Tu és o único digno do nosso louvor, Jesus. Sim, Senhor, só Tu és o único digno, Pai, por isso Te exaltamos. Te exaltamos. A Ele seja a glória, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ó, eu sou Teu. Vamos declarar: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, sim, Tu és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser
inabalável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém, Rafa. Isso é verdade mesmo que tu nos lembrou, que o Senhor ele tem cuidado de nós em todos os momentos, mesmo aquele momento onde a gente nem espera, nem se lembra, nem está ligado, mas Ele está cuidando da gente, né? Mesmo quando a gente esteja dormindo, quando a gente esteja indo trabalhar, indo estudar, seja qual for o momento, o Senhor tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Iniciando um pouquinho do nosso estudo, a ideia inicial era a gente falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Estamos vivendo esse momento, realmente é um momento muito oportuno para a gente estar falando sobre esse tema, porque afinal de contas temos celebrado a Páscoa, temos celebrado a Semana Santa e finalmente, né? O que é a Páscoa? Existe alguma diferença entre Páscoa judaica, a Páscoa cristã? Quais eram os elementos da Páscoa na época de Jesus? Como se celebrava a Páscoa na época de Jesus? É da mesma forma que se celebrou a primeira Páscoa lá no Egito ou não? Então a gente queria, num primeiro momento, trazer exatamente essa reflexão, né? Pensarmos um pouco e vermos o caminhar, o desenvolver histórico da Páscoa judaica desde o Egito até os dias de Jesus, para que a gente possa entender um pouco do contexto histórico que Jesus estava vivendo naquele momento. E por fim a gente estudar um pouco sobre o que significou, né, a morte, a obra da cruz de Cristo para as nossas vidas. Amém, irmãos? Para começar, eu queria trazer um pouco de reflexão sobre que a Páscoa é muito mais do que um feriado nacional. Muitas vezes, desde pequeno, a gente está acostumado a comemorar esse feriado, a estar em casa, muitas famílias viajam, muitas famílias se reúnem nesse momento e a gente muitas vezes acaba se acostumando um pouco com esse feriado e muitas vezes a gente não para nesse tempo para realmente pensar, refletir um pouco do real significado da Páscoa, da morte de Cristo nas nossas vidas. Outro também ponto que a Páscoa é muito mais do que um elemento da cultura judaica. A Páscoa, ela perpassou esse elemento da cultura judaica. Na cultura judaica, a Páscoa tinha um significado, eles celebravam a Páscoa como uma forma de memorizar, né, de relembrar, né, de trazer à memória aquilo que o Senhor fez na vida deles. Mas a Páscoa hoje para a gente, ela vai muito além apenas do que esse elemento da cultura judaica e que de certa forma, né, é um elemento que também toca nas nossas vidas. É muito mais também do que um acontecimento histórico. A Páscoa não só rememora algo que aconteceu lá no Egito ou algo que aconteceu com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com a morte e ressurreição de Jesus. É muito mais do que um acontecimento histórico, né, irmãos? A Páscoa é realmente um acontecimento espiritual e que mudou completamente o rumo das nossas vidas. É também muito mais do que uma festividade religiosa, onde apenas há um pouco da tradição, mas é muito mais também do que uma simbologia, né? A Páscoa vem cheia de símbolos, de significados, mas para a gente, a Páscoa centrada em Jesus, ela tem um significado muito maior, que vai muito além, vai muito mais profundo apenas do que simbologia, apenas do que algo que a gente comemora para relembrar, ou que seja apenas uma festividade. A Páscoa, sim, realmente é algo que penetra nas nossas vidas e vai muito além. Porque a gente pode ver que a Páscoa, ela tem que se tornar uma realidade na vida dos discípulos. Nesse momento, né, nessas circunstâncias, nessa última semana, comemoramos a Páscoa, mas a Páscoa, o real significado da Páscoa, aquilo que Cristo alcançou na cruz e nos deu de presente e que nos proporcionou viver, tem que se tornar uma realidade nas nossas vidas, porque a obra de Cristo na cruz ela foi essencial
para nós. Foi ela que nos deu o privilégio de sermos tirados do reino das trevas e sermos colocados no reino da luz. Essa obra de Cristo ali na cruz que nos deu o privilégio de podermos ser reconciliados com Deus. Então, quando a gente começa a falar um pouco sobre isso, a gente começa a ver que a Páscoa, para nós discípulos, tem que ser algo mais profundo, tem que ser algo mais arraigado no nosso coração e na nossa mente. Amém, irmãos? E por fim, eu creio que a Páscoa ela pode trazer essa centralidade em Cristo, porque por meio dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, irmãos, eu queria primeiro que a gente começasse lendo esse texto de Colossenses 1, 18 ao 22, porque para mim ele traz uma clareza muito grande daquilo que Jesus Cristo fez por nossas vidas. E ele diz o seguinte: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua morte, da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, irmãos, que a gente possa ter no nosso coração essa certeza que a vida de Jesus, a sua obra na cruz, ela foi capaz de nos trazer para perto do Pai, de tirarmos de uma situação de sermos estranhos, de sermos inimigos de Deus, para sermos considerados seus filhos, para podermos viver uma vida santa, uma vida irrepreensível e inculpável, irmãos. Então é através desse sangue de Cristo na cruz que temos recebido a paz que excede em todo entendimento, que temos recebido mais do Santo Espírito, que temos recebido mais e mais de Jesus em nossas vidas, irmãos. Então que a gente possa compreender a principal importância dessa Páscoa, que se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e nos deu o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Amém, irmãos? Mas para a gente falar um pouco sobre isso, a gente precisa ir lá atrás, né? Entender um pouco da Páscoa judaica, já que o nosso estudo de hoje, né? O nosso encontro é sobre café e Bíblia. Então a gente tem que ir lá na Páscoa judaica, estudar um pouco de como foi aquela primeira Páscoa. Para muitos, não sei se pode ser que seja uma surpresa, é uma celebração que, com o tempo, o povo de Israel ele foi agregando outros elementos a essa Páscoa judaica, essa primeira Páscoa lá do Egito. A gente vai ver que a Páscoa do Egito foi algo pontual, algo familiar, e depois você vai ver reformas na forma de celebrar esse momento, de rememorar tudo aquilo que Deus fez com o povo de Israel no Egito. E, por fim, a gente vai chegar de como era celebrada a Páscoa na época de Jesus. Por que Jesus foi para Jerusalém para comemorar a Páscoa? Porque tinha tantas pessoas em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então, a ideia inicial desse estudo vai ser a gente estudar exatamente todo esse desenvolver que foi a Páscoa judaica. Amém, irmãos? Então, para começar, a gente vai aqui, né? Eu falei já na live que teve as dificuldades. A gente leu Êxodo 12, mas aqui, já que o vídeo está gravado, quem quiser dar uma paradinha, lê Êxodo 12. Mas eu vou passar aqui e a ideia é a gente falar um pouco sobre alguns temas, alguns tópicos sobre como foi aquela Páscoa, aquela primeira Páscoa que está narrada em Êxodo 12. Aqui está exatamente o texto de Êxodo 12, do 1 ao 27. E aqui eu coloquei exatamente o termo, aqui do lado esquerdo, o termo Páscoa em hebraico, né? E transliterado que significa Pesach. Pesach é um substantivo que vem de um verbo cuja raiz fala sobre passar adiante, transpor, saltar. Em português, né, a gente tem falado muito que a Páscoa significa passagem. Em inglês, né, fica até interessante ver que é pass over, né, é passar sobre.
Então a gente vê que realmente a Páscoa, ela traz esse significado, porque exatamente a gente vai ver mais na frente que a Páscoa, ela vem como algo muito associado à última praga do Egito, ao anjo da morte. Lá os israelitas estavam escravizados lá no Egito há mais de 400 anos, né? Há 400 anos, e a gente vê um pouco dos relatos, né? Em Gênesis, né? Em Êxodo, um pouco sobre esse relato da escravidão do povo de Israel, e a gente vê que o povo ele já estava desejoso de ser livre, mas ao mesmo tempo ele não acreditava tanto nesse Deus dele, né? Ele se sentia um pouco, se a gente lembrar um pouco daquele texto de Isaías, eles se sentiam esquecidos, né, pelo Deus de Jacó. Mas, como a gente já vê na história, Moisés é chamado, Moisés vai lá até Faraó, e o Senhor faz todas as outras pragas e chega assim, a esse, finalmente, que é a última praga do Egito, onde, né, o próprio Deus orienta Moisés e Moisés orienta o povo da forma que eles deveriam agir e tratar com essa praga, né? Nesse momento, nós vemos que é muito importante, tem dois elementos muito centrais nessa primeira Páscoa, que é o cordeiro imolado e o sangue nos umbrais. E por fim, lá em Êxodo 12, a gente vê que ele traz, né, o 12 e até o 15, ele traz todo um relato histórico de tudo aquilo que aconteceu durante aquela primeira Páscoa. Ele traz que tem que ser um cordeiro sem defeito, que você vai cingir os seus lombos, ele fala a forma como você deve, né, celebrar essa Páscoa. Ele fala que se você tiver uma família pequena, que se você se junte a outra família, ele fala como deve ser esse cordeiro para ser imolado. Ele também fala que você deve comer tudo no final, né? Se sobrar alguma coisa, você deve queimar. Ele fala que você tem que comer pão sem fermento. E com isso, todo aquele descrever de Êxodo 12, a gente vê que é um grande destaque para a imolação do cordeiro e para a saída do povo. Essa primeira Páscoa, que teve local em Êxodo 12 a 15 com o povo no Egito, você vê que basicamente o destaque maior é esse. Era uma festa camponesa com função familiar, ou seja, ela era realizada no seio do lar. O pai de família, ele estava ali exatamente conduzindo aquele momento junto com sua família, junto com sua esposa, com seus filhos. Eles tinham um elemento ativo, ou seja, as pessoas no lar, a esposa, os filhos, o marido, estavam fazendo ações para aquela celebração. Além disso, aquela celebração ela era muito ritualística, ou seja, Deus, através de Moisés, deu um passo a passo como o povo tinha que fazer aquela celebração. Primeiro pega o cordeiro, depois imolha o cordeiro, depois passa o seu sangue nos umbrais. E também tinha um elemento muito forte sacrificial, porque estava exatamente como a gente falou mais lá na frente, antes, né? Que estava intimamente ligada com um destaque da imolação do cordeiro. Então, por isso que a gente fala que foi um evento que também teve um componente sacrificial muito grande. E tudo isso tinha também um objetivo muito claro, que era a proteção daquela família, proteção daquele lar contra a passagem do anjo da morte. Então, a gente vê aqui que essa Páscoa, ela foi uma celebração muito pontual, uma celebração muito ligada ao que eles estavam realmente vivendo no momento. E tinha um componente de presente muito grande naquela Páscoa, né? Porque eles não estavam rememorando algo do passado, né? Mas estavam vivendo aquela libertação naquele momento. Porque naquele momento, quando estavam comemorando, celebrando aquela Páscoa, eles estavam sendo, naquele momento, libertos e tendo proteção contra a passagem do anjo da morte. E com isso, essa Páscoa de Êxodo 12 ao 15, ela fez um ciclo na vida dos israelitas. Esse ciclo é fechado porque eles eram escravos e agora se tornaram libertos. Libertos para servir o seu Deus, libertos para voltar à sua terra, libertos para realmente viver como um povo.
E assim foi, assim como nós sabemos da história, né? Todos nós já lemos Êxodo. O povo foi liberto, o povo caminhou, Faraó quis ir atrás dele, Faraó desistiu de deixar o povo ir, foi atrás, tentou trazer o povo de volta. O povo chega até ali o Mar Vermelho é aberto por Deus, o povo passa a pé seco no Mar Vermelho, o Mar Vermelho fecha sobre os egípcios são mortos ali naquele momento. O Senhor cuida desse povo, o Senhor coloca a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite para servir como guia desse povo. O Senhor toma conta desse povo. E assim chegamos em Deuteronômio 16, que é quando Moisés começa a escrever a lei mosaica. É quando Deus começa a orientar Moisés, a dar direção a Moisés para ele escrever todo um código de conduta, todo um código de festas, de como o povo de Deus deve se portar. E assim é instituído, lá em Deuteronômio 16, ao calendário judaico, a Páscoa como uma data especial e decisiva para o povo, onde é importante que eles se lembrem, tenham na memória aquilo que Deus fez, né? Essa instituição, ele traz um destaque especial para a passagem da escravidão para a libertação. Essa instituição Páscoa, essa festa instituída chamada Páscoa, ela traz exatamente essa rememoração daquilo que o Senhor fez para com o povo de Israel. Ele faz com que as futuras gerações possam estar dia após dia relembrando que Deus é poderoso para fazer e para libertar o seu povo como fez outrora. E é por isso que em Deuteronômio 16, versículo 1, a gente já vê claramente que a função é de recordar o povo de Israel os feitos de Deus. E por fim, ele diz que essa celebração devem ser feitas em locais específicos designados por Deus. Então, o povo de Israel, Moisés e posteriormente os juízes, eles começam a definir locais onde devem ser celebradas essa Páscoa. E por fim, o que eu queria trazer à memória também, que a gente pudesse guardar isso, que em Deuteronômio 16 fica bem claro, assim como eu botei aqui em Levítico 23, do 4 ao 8. Há uma distinção muito grande sobre a Páscoa e a festa de pães asmos. Embora sejam duas celebrações que se complementem, a gente vai ver isso, são duas comemorações que acontecem subsequentes. Você vai ter a festa da Páscoa e a festa de pães asmos, mas até o momento, aqui em Deuteronômio 16, vão ser duas festas totalmente diferentes. Se a gente ler Deuteronômio 16 ou Levítico, também nesse trecho, a gente vai ver que Deus ele começa a instituir diversas festividades, diversas celebrações, para que o povo de Israel possa realmente estar trazendo à memória quem é o seu Deus. Né? A gente vai ter a festa, né, das primícias, a festa da colheita, né? A festa... Não sei, são diversas festas onde a gente realmente vê que todas elas têm um objetivo muito claro, né? Da mesma forma como a Páscoa vai ter seu objetivo, que é celebrar, que é rememorar, que é recordar ao povo os feitos de Deus, as outras festas eles também vão ter os seus objetivos. Alguns vão, né, trazer muito forte esse objetivo de lembrar o povo que é Deus quem tem dado sustento a eles, né? Então, diversas festas. E por isso, então, há uma instituição de um calendário de festas, e nesse calendário a gente vê que a festa de pães asmos é diferente da Páscoa, porque a Páscoa era muito centrada em um momento específico, onde você celebrava a Páscoa. Por fim, o povo de Deus, os israelitas, assim como nós, muitas vezes acontece com a gente, eles, com o tempo vai passando, o tempo vai passando, e com isso as pessoas acabam se acomodando. E não foi diferente com o povo de Israel. E a Páscoa passou a ser não celebrada como deveria ser, em muitos momentos até não celebrada por alguns. E assim o povo de Israel, como a gente vê lá em Juízes também, cada um vivia conforme bem entendia, foi recebendo elementos da lei de Canaã, foi se contaminando com o povo daquela região. Em muitos momentos, como a gente vê lá com Juízes e com alguns reis, foram
né, se envolvendo com essas outras religiões pagãs e trazendo alguns elementos dessas religiões para dentro, né, da sua adoração ao seu Deus, e com isso Israel perdeu um pouco do real significado da Páscoa. A Páscoa, para eles, a libertação do Egito já era algo muito longínquo, algo muito no passado, onde para eles não tinha tanta certeza, não tinha tanto o seu coração nisso, porque para eles era algo, como se fosse uma história que aconteceu com outros, não consigo, né? E por fim, a gente tem a reforma do rei Josias. Para os que não conhecem essa história, o rei Josias estava lá, foi encontrado durante o reinado dele o livro, né, um pergaminho onde ele viu como ele e o povo de Israel estavam distantes de Deus. E com isso, Josias ele começa a fazer toda uma reforma, uma restauração, né, da religiosidade do povo de Israel. Dessa volta ao povo de Israel a olhar para o seu Deus e a ser fiel ao seu Deus. Com isso, ele restaura o templo de Jerusalém, né? Ele vê que realmente o templo precisa tá funcionando, precisa que os levitas estejam fazendo, né, o seu serviço com excelência. Então, ele faz toda uma restauração desse templo e, junto com isso, ele renova a aliança com Deus. Deus renova a aliança com o rei Josias. A gente pode ver isso lá em 2 Reis 23, 21 a 23 e também pode ver isso em 2 Crônicas 34 e 35. Quem quiser ir um dever de casa, é muito, muito interessante, pode ler todos esses textos para você ver como a Páscoa ela foi sendo desenvolvida até chegar na Páscoa da época de Jesus. E com isso, o rei Josias, depois que ele faz essa aliança com Deus, ele está tão empolgado e está próximo da Páscoa. Então o que ele faz? Ele decide fazer uma celebração de Páscoa que nunca aconteceu antes. Então ele não poupa esforços, ele, né, organiza os levitas, ele busca os animais para fazer, né, a imolação do cordeiro, e com isso ele acaba o quê? Unificando, porque como eram duas festas muito próximas e tinham todo um processo muito próximo, ele unifica. E a festa, não tem no texto, mas eu entendo assim, que essa festa, essa grande celebração que o rei Josias faz no novo templo de Jerusalém, um templo restaurado, ele faz assim, ele diz que nunca houve festa, né, da Páscoa igual essa. Ou seja, então, a partir dessa reforma do rei Josias, a festa da Páscoa ela toma um novo patamar, onde o próprio rei, onde os próprios levitas, onde a própria cidade de Jerusalém busca fazer algo muito grande em honra e adoração ao seu Deus e rememorando aquilo que ele já fez na sua vida. Então, com essa reforma do rei Josias, a Páscoa deixa de ser comemorada em santuários espalhados e começa a ter um caráter mais nacional, ou seja, o povo começa a peregrinar para Jerusalém, porque a festa é tão legal, é tão grande, é tão maravilhosa, é tão gigantesca, que realmente o povo quer fazer parte disso. Então, a partir dessa reforma do rei Josias, dessa restauração que ele faz no templo, dessa nova aliança que Deus faz com ele, a Páscoa começa a ser celebrada de um patamar diferente do que tinha sido celebrado. Por quê? Porque agora o rei Josias e alguns outros reis que vêm depois dele começam a compreender a grandiosidade do seu Deus. Amém, irmãos? E por fim, algo que também trouxe outros elementos a essa Páscoa são as reformas pós-exílio, que a gente pode ver lá em Esdras 6, 16 a 22 e Ezequiel 45, do 21 ao 24. Ezequiel, para aqueles que não sabem, foi um profeta que foi muito usado por Deus na época do exílio, né? Ele trouxe, se você ler Ezequiel, você vai ver que Ezequiel traz muito essa direção de restauração de templo, de trazer algumas bases de retomada ao culto a Deus. Então, Ezequiel ele é muito usado por Deus para isso, para profetizar como o povo vai restaurar o templo, vai ter uma reconstrução desse templo que acaba sendo conhecido como o segundo templo, né? E com isso a gente vê que Ezequiel, usado por Deus, ele traz algumas reformas para essa celebração de Páscoa e que são colocadas em
em evidência quando a gente lê Esdras, né? Que Esdras foi um escriba que exatamente estava ali junto com Neemias, com todo o povo ali de Israel, quando voltou do exílio para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Com isso, se a gente ler Ezequiel, a gente vai ver bem claro que a celebração da Páscoa ela foi direcionada por Deus para ser um ritual com maior participação dos sacerdotes no templo. Você começa a ver que Ezequiel ele começa a descrever que os levitas, que os sacerdotes, eles vão ter funções específicas, eles vão ter questões que eles vão ter cuidado, ou seja, aí, exatamente nesse momento, todo um passo a passo que os sacerdotes, a partir de então, vão ter que fazer. Com isso, a festa ela tem uma consolidação definitiva de ser uma festa do templo em Jerusalém. Por quê? Porque todo o povo que veio do exílio tinha muito resquício de outras religiões, de outras influências na sua vida, e com isso, com esse desejo de centralizar essa festa em Jerusalém, né, Deus ele faz com que todo o povo possa estar tendo uma festa uniforme, não haja incenso, como diz a palavra, né, incenso estranho, não haja influências de outras religiões pagãs. Assim, os sacerdotes no templo, eles podem estar dedicados a servir ao Senhor e vão poder fazer com que essa festa esteja muito mais alinhada com aquilo que Deus propôs. E por fim, Ezequiel, ele institui, né? A gente vê que Deus ele fala através de Ezequiel instituindo a presença de holocausto e expiação pelos pecados nessa festa. Quando a gente pensa na primeira Páscoa, a gente vê que, com certeza, o cordeiro imolado ele era um holocausto e uma expiação pelo povo para a libertação do povo de Israel. Mas aqui, Deus ele é bem claro que, além desse cordeiro imolado, vão ter holocaustos e expiações pelos pecados do povo. E assim é como chega essa festa, né? Essa celebração nos tempos de Jesus. A gente vê que ela chega aos tempos de Jesus com 3 grandes vertentes. Ela chega com a vertente que ela é uma celebração em memória, em lembrança da obra de Deus, da obra que Deus fez ali, na vida do povo de Israel, na libertação do Egito. Relembrar que Deus fez grandes maravilhas naquela época para a libertação do seu povo. Essa festa também chega na época de Jesus com um caráter de ordenança de Deus, porque ela foi instituída, né, na lei mosaica. Teve uma instituição de comemorar a Páscoa nos meses de Abib / Nissan. Nissan é o mesmo mês de Abib, porém com influências babilônicas. E com isso a gente vê que ela é uma ordenança de Deus. E por fim, a gente vê muito claro, após, né, essa última reforma pós-exílio, que a Páscoa ela se torna uma celebração muito intimamente ligada à expiação de pecados, holocausto, expiação pelo pecado, onde você tem um grande número de sacrifícios de animais para limpeza dos pecados do povo. Então é assim que essa celebração chega aos tempos de Jesus, não apenas como uma celebração em memória de algo que Deus fez, mas ela tem muito claro essas outras 2 vertentes. A primeira vertente de ordenança de Deus e a segunda vertente de expiação pelos pecados. Amém, irmãos? E é dessa forma que chega na época de Jesus a Páscoa, onde Cristo ele viveu essa Páscoa. E a partir de agora vamos falar exatamente um pouco sobre essa Páscoa, a Páscoa de Cristo, como foi a Páscoa de Jesus e qual o real significado da Páscoa de Cristo nas nossas vidas. Cristo é a nossa Páscoa, Cristo, a obra da sua cruz, é quem realmente nos deu o direito, né? Nos deu o privilégio de sermos feitos filhos de Deus, de podermos viver uma vida totalmente diferente daquilo que merecíamos. Amém, irmãos? Então essa Páscoa da nova aliança, que é Cristo, ela iniciou no Novo Testamento com a sua morte, com sua ressurreição, e vem nos alcançar agora na atualidade, né? É algo que aconteceu
2000 e poucos anos atrás, mas é uma realidade espiritual que permeia todo esse tempo e chega até nós na nossa vida atual. Amém, irmãos? Então, a gente viu um pouco do aspecto histórico e agora a gente vai ver um pouco do aspecto espiritual e do aspecto de como Cristo se portou e o que ele falou nesse momento de Páscoa. Amém? A primeira grande afirmação sobre essa Páscoa de Cristo, que eu acho que é maravilhosa, foi João Batista quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora a gente entendendo esse Cordeiro Pascal, agora a gente entendendo qual era o contexto da Páscoa naquela época, na época de Cristo. Quando a gente vê essa frase, essa afirmação, a gente entende que é muito além do que a gente pode imaginar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus, ele chegou com esse status de Cordeiro de Deus, aquele que vai, fazer sua obra na cruz e vai realmente tirar o pecado do mundo. Então, por isso que eu creio que muitos dos discípulos de João Batista e daqueles também que ouviram essa afirmação compreenderam a real magnitude de quem era Jesus Cristo naquele momento. Amém, irmãos? Então, para mim, essa afirmação de João Batista, porque quando a gente vê João Batista, ele podia falar inúmeras coisas ali. Porque perguntaram, quem é este? E ele foi muito claro, foi muito usado por Deus para fazer essa afirmação, porque realmente é a afirmação onde traz à tona, traz a evidência da obra de Cristo na cruz por nós. Amém, irmãos? E assim, eu não vou me deter muito aqui ao ministério de Jesus, porque a gente aqui vai falar sobre a Páscoa especificamente. Então, a gente vai dar um pulo desde essa afirmação de João Batista até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que está lá narrada em Mateus 21, do 1, aí ficou errado, ao 11, eu acho que é 11, e João 12, do 12 ao 19. E essa entrada triunfal em Jerusalém, que é o famoso, que muitos comemoram como o Domingo de Ramos, ou Dia da Hosana, essa entrada triunfal exatamente começa toda uma semana, que hoje a gente chama de Semana Santa, que você vê que ela começa no domingo, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o chamado Domingo de Ramos. Você tem uma semana aí completa. Sexta-feira, a morte de Jesus. No sábado, ele está sepultado. E no domingo, ele ressurge. Então, a gente vê exatamente que temos aí uma semana da história de Jesus começando com essa entrada triunfal em Jerusalém. Eu coloquei isso aí porque exatamente quando a gente pensa, e eu pensei por muito tempo isso, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, não é algo que vai realmente de encontro a tudo aquilo que Jesus sempre fez durante sua vida. Quando a gente vê a vida de Jesus, ele curava, pedia para as pessoas não falarem, ele se ocultava da multidão, ele chegava e saía assim, sem ser percebido. Mas agora não, agora Jesus ele entra com toda a multidão, com todo um povo ali na entrada de Jerusalém, enxergando, e com isso, com essa entrada, ele começa a cumprir inúmeras profecias, tanto de Isaías quanto de Davi ali nos Salmos. E assim, eu vejo assim, que Jesus, quando ele entra dessa forma em Jerusalém, ele traz exatamente isso, que o rei Messias entrou no jumentinho e ele afirma que o Cordeiro foi providenciado para a Páscoa, E o povo, como a gente desde criança aprende, no Domingo de Ramos, não sei se alguns aprenderam, mas eu aprendi assim no Domingo de Ramos: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, para mim, Hosana sempre significou bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas, na realidade, a palavra Hosana é formada por duas, que são a Oxana, que é Oxana, que significa salvar, rogar. Então, aquele povo que estava ali na entrada de Jesus em Jerusalém, na verdade, eles estavam recitando um salmo, que é o Salmo 118, 25 e 26, que diz: salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos,
bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então eles gritavam, Hosana, Hosana, que significa salva-nos, salva-nos. E assim, né, o povo, sem nem entender, estava exatamente cumprindo uma profecia, que aquele que estava entrando ali, ele iria salvá-los, né? Ele era aquele que vinha em nome do Senhor, era o bendito que estava chegando em nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, para mim, essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela é muito clara, é uma mensagem muito clara que Jesus passa, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está aqui e foi providenciado. E é isso que o Senhor tem me dado, essa convicção, que Ele é aquele que é poderoso para realmente cumprir isso que está escrito aí em Salmos 118, 25 e 26. E eu coloco isso no meu coração. Senhor, salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E esse Cristo, que foi falado isso, é aquele que morreu na cruz, verteu seu sangue para nos dar uma vida incomensurável, uma vida onde podemos viver junto com o Pai, com o Espírito Santo, uma vida onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os servem. Amém, irmãos? E eu queria trazer aqui, a partir daqui, algumas situações que aconteceram nessa Páscoa de Jesus, como a gente vê como foi um momento rico, um momento muito profundo na vida de Jesus e de seus discípulos. Quantos aprendizados, quantas questões, quantas palavras, quantas afirmações o próprio Jesus fez nesse período que vai da entrada triunfal dele em Jerusalém até a sua morte. Amém, irmãos? Não estão todos os momentos de Jesus aqui em Jerusalém, da Páscoa de Jesus em Jerusalém, mas para quem interessar você pode ler a partir em Lucas, do capítulo 22, versículo 14, até o final do livro. E João, a partir do capítulo 13 até o final do livro, a gente vai ver toda uma série de acontecimentos e de afirmações e palavras que Jesus falou, que para mim tocam muito o meu coração, e eu queria destacar um pouco. A primeira é essa lição maravilhosa de Jesus com a lavação de pés, que pode ser vista lá em João 13, do 1 ao 20. Né? E ele vai ali de forma humilde, dizendo que ele é o Senhor e os serve, né? E ele nos serve de uma maneira tão, né? Serve os apóstolos de uma maneira tão maravilhosa. E ele diz o seguinte: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavo os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, para mim, a primeira grande afirmação do Senhor é essa, né? Tanto ação quanto palavras. E ele ainda vai além em Lucas 22, né? Como a gente pode ver aí, que ele diz: o maior entre vós seja o que serve. E assim ele nos dá uma lição tão linda, né? Sobre humilhação, sobre serviço. E é o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente. Esse Deus que estava ali se preparando para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nos dá uma lição sobre sermos humildes e servir uns aos outros. Amém, irmãos? Logo em seguida, ele dá um outro ensinamento maravilhoso no meu modo de ver, que é esse novo mandamento, que é: ameis uns aos outros assim como eu os ameis. E ele vai além, ele diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Então, irmãos, essa nova palavra, né, esse novo mandamento, para mim, né, esse Jesus que estava ali em Jerusalém, se preparando para ser entregue, morrer numa cruz, verter seu sangue por nós, ele nos ensina também esse novo mandamento do amor entre os irmãos. Amém? Com isso, ele fala também mais na frente a promessa desse Consolador e a sua missão, a missão desse Consolador. Então é maravilhoso ver que Jesus está ali montando, né? Ele está ali construindo tudo ali com seus discípulos durante essa semana de Páscoa. Então ele diz que vai mandar um Consolador, ele diz que esse Consolador vai estar com cada um. Então, irmãos, você vê essa construção. Esse Jesus, ele está indo ali para morrer, para se sacrificar por nós,
Mas ele também está construindo ali, ó, botando tijolinho, 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 tudo aquilo que a gente precisa saber, né? Por fim, ele nos dá esse ensinamento maravilhoso da sua ceia, né? Nos trazendo exatamente essa revelação, que o pão e o vinho, né? Este é o cálice da nova aliança. Deus, ele vem fazer uma nova aliança conosco na morte de Cristo Jesus, né? E muitas vezes a gente, na ceia, quando vamos tomar ceia, a gente fala muito sobre 1 Coríntios 11, 23 a 34, né? Que é exatamente Paulo falando, rememorando aquilo que Jesus fez na ceia do Senhor. E amém, irmãos, que esse foi mais um elemento que o Senhor Jesus Cristo ele traz para a gente, né? Nesse momento de Páscoa, para a gente refletir, para a gente estar com o nosso coração aberto e desejoso de estar junto com esse Deus, amém? Uma parábola maravilhosa que a gente conhece muito é a parábola da videira e dos ramos, né? Lá em João 15, que ele diz: eu sou a videira e vós os ramos, né? E ele começa a falar sobre isso. Veja que momento tão precioso e tão cheio de profundidade o próprio Jesus proporcionou aos seus discípulos nesse momento de Páscoa, junto com eles em Jerusalém. E por fim, também a gente vê a oração sacerdotal, né? Que muitos gostam tanto dessa oração, também foi algo que o próprio Jesus fez neste momento de Páscoa. A gente vê exatamente, pelo menos eu vejo assim, irmãos, essa gradação, como Cristo, como Jesus, ele realmente tinha um objetivo claro, né? E ele vem exatamente nesse momento de Páscoa com seus discípulos, trazendo um ensinamento, verdades absolutas, verdades libertadoras, né? Em todo esse momento. E por fim, nós vemos a sua crucificação e morte lá em João 19, né? 17 ao 42, a sua ressurreição em João 20. E por fim, a grande comissão que ele nos propõe em Mateus 28, 18 a 20, irmãos. Então, a minha ideia aqui era trazer e mostrar como foi denso os ensinamentos de Jesus na Páscoa junto com os seus discípulos. Então, né, os meninos que caminham junto comigo vão saber, eita, ela vem dele com os desafios dele, né? E eu queria trazer um desafio para a gente, como jovens, para a gente poder, né, quando puder, tá se debruçando um pouco sobre esses textos, sabe? Lendo e meditando um pouco sobre o significado de tudo isso que o Senhor tem nos ensinado, né? Principalmente desse momento entre a entrada triunfal dele e a sua ressurreição. Como é rico esse relato de João, do capítulo 13 até o final do livro de João. Como é rico, como tem muitos ensinamentos do Senhor ali dentro, né? Eu não vou entrar nesses ensinamentos, porque realmente, se a gente for entrar em cada um, seriam lives dessa para cada um desses, né? Que realmente são temas muito profundos, são temas que o Senhor traz uma realidade espiritual muito grande sobre a nossa vida. E por fim, sobre a Páscoa de Jesus em Jerusalém, eu queria trazer o texto de Atos 2,36, que é Paulo falando quando o Espírito Santo desce sobre eles ali, né? E eles começam a falar em línguas, as pessoas começam a ouvi-los nas suas próprias línguas, todos acham que eles estão bêbados, e Paulo diz: Pedro se levanta e começa a discursar. E ele fala o seguinte: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, irmãos? Então, que a gente possa, com esse sentimento, saber que esse Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Possamos compreender que a Páscoa, ela vai muito além do que a gente viu, né? Do que apenas uma Páscoa judaica. Vai muito além de uma Páscoa que é feita por memória, para recordar algo que aconteceu historicamente. Que a nossa Páscoa pode ser algo muito mais apenas do que uma ordenança do Senhor. Que a nossa Páscoa possa ser algo muito além do que holocaustos
e expiações como eram feitas, mas que a gente possa entender a nossa Páscoa como a pessoa de Jesus Cristo, vindo fazer sua obra aqui na terra, vindo trazer, fazer-nos conhecer o Pai, vindo trazer uma palavra, boas novas para nós e principalmente Jesus Cristo vindo nessa terra fazer a sua obra na cruz, morrer pelos nossos pecados, verter o seu sangue e nos dar uma possibilidade de sermos reconciliados com Deus, irmãos. Então, se eu pudesse resumir tudo que eu falei até agora em uma frase, seria: Jesus, ele, através do seu sacrifício, ele nos reconciliou com Deus. E esse Deus tem nos chamado para uma intimidade com ele, né? Como a gente pode ver isso? Qual o significado da obra de Cristo na minha cruz, irmãos? É isso que a gente tem que começar a pensar um pouco quando a gente celebra a Páscoa, ano após ano. Eu gosto muito de, na época da Páscoa, meditar um pouco sobre isso. Qual tem sido o significado da obra de Cristo na cruz? Assim como os israelitas, os judeus, celebram a Páscoa rememorando aquilo que Deus fez, as obras que Deus fez para libertá-los do Egito. Que eu possa também, a cada celebração de Páscoa na minha vida, rememorar a obra de Cristo na cruz e meditar e pensar e avaliar a minha vida sobre qual o significado desta obra de Cristo na cruz. Para nos ajudar, eu queria trazer alguns textos que o Senhor tem falado muito comigo nesses tempos, nesse momento de Páscoa. O primeiro texto, todos conhecem, a maioria conhece, que é exatamente lá de Isaías, e que a gente pudesse ler junto, que você pudesse ler, mas não ler apenas por ler, mas tentando ouvir do Senhor, tentando compreender a profundidade daquilo que estamos lendo, amém, irmãos? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores.
mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém, irmãos? Para mim esse texto assim, ele é muito denso. Ele traz realmente uma reflexão muito grande do real significado, daquilo que significou o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Tudo aquilo que estava em jogo no mundo espiritual, tudo aquilo que, com o sacrifício de Jesus, ele alcançou para nós, amém, irmãos? E com isso, a gente tem que entender que o sacrifício de Cristo na cruz nos reconciliou com o Pai e nos deu o privilégio de livre acesso e intimidade com o Pai, irmãos. Então, que a gente possa, né, sair dessa live com essa plena certeza que esse sacrifício de Cristo na cruz, ele pode nos reconciliar com o Pai e nos dar esse privilégio de livre acesso e intimidade com o Pai. Então, irmãos, que a gente possa, quando pensar um pouco naquela pergunta que eu fiz mais atrás, né, sobre a obra de Cristo na cruz, qual o real significado da obra de Cristo na cruz, que a gente possa se lembrar dessa frase e viver essa frase nas nossas vidas, dia após dia, irmãos. Que a gente possa se lembrar desse texto, que para mim é maravilhoso, de Hebreus, que ele fala uma verdade maravilhosa aos nossos corações. Ele fala o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, entenda um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, irmãos. Então, que a gente possa ter essa intrepidez de entrar nesse santo dos santos, essa intrepidez de ter intimidade com Deus, irmãos. O sangue de Jesus, ele nos deu o privilégio da reconciliação com Deus. Então, que a gente possa estar entrando nesses santos dos santos, tendo corações purificados da má consciência, tendo o corpo lavado com água limpa e com toda certeza, em inteira certeza de fé, irmãos. Que nós possamos lembrar que o sacrifício de Jesus na cruz nos deu esse privilégio. Então, que a gente possa ter em nosso coração esse desejo ardente de viver esse privilégio que temos dia após dia, de ter essa intimidade com Deus. Amém, irmãos? E essa intimidade com Deus tem um caminho, tem algo que nos leva até isso, como a gente viu no texto, né? Tendo essa inteireza de fé, né? Como a gente viu no texto, tendo o coração purificado de má consciência, o corpo lavado em água limpa. Que a gente possa, nós jovens principalmente, entender a importância de a gente viver uma vida em santidade com resposta a esse sacrifício de Jesus na cruz. John Bevere, ele escreve no livro Kryptonita, né? Ele fala sobre um tema muito interessante. E eu trouxe um pouco... essa frase, né, está um pouco transliterada, como eu escrevi, como eu senti, né? Que ele diz que santidade vai muito além do que um modo de vida. É um caminho para a intimidade e a comunhão com o Senhor. Então, irmãos, que a gente, com o coração limpo, né? Depois da morte e do sacrifício de Jesus ali na cruz, depois do seu sangue, né? Depois do véu se romper, depois do Senhor, de Jesus nos proporcionar esse livre acesso ao Pai. Que a gente busque, irmãos, ter uma vida em santidade, para que a gente possa entrar nesse santo dos santos e viver uma intimidade e comunhão com o nosso Deus maravilhosa. É isso que eu queria que a gente pudesse sair depois de tudo isso que eu tenho falado. Depois de falar sobre a história, sobre como a Páscoa se desenrolou, né? Mas que eu
que a gente pudesse fixar algo hoje, é que a gente possa ter disposição de ter uma vida santa para termos acesso ao Pai e vivermos uma vida de intimidade e comunhão com Ele. Amém, irmãos? Porque a gente tem que entender que assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, irmãos, vamos nos apegar a essas verdades que o Senhor tem trazido às nossas vidas. Que a gente possa entender que a morte de Cristo, né, ela foi um divisor de águas. Né? Como a gente vê nesse texto, a morte de Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, que possamos nos apegar com toda a força a essas verdades que temos ouvido do Pai, para termos intimidade com Deus. Amém, Pai? Amém, irmãos? E por fim eu queria dizer exatamente isso: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Amém, irmãos? Que a gente possa ter esse desejo de termos uma vida de santidade. Não pela santidade sim, não porque temos ouvido que temos que ser santos, mas principalmente que possamos enxergar como a santidade, como um caminho para termos essa intimidade e livre acesso ao Pai e comunhão com Ele, que foi conquistada por Jesus ali na cruz. Então, irmãos, o que eu queria que nós pudéssemos orar hoje é sobre isso, sobre compreendermos que o significado da Páscoa, o significado da obra de Cristo, foi nos dar esse livre acesso ao Pai, né? Esse livre acesso ao Santo dos Santos, e que, como a gente leu lá no texto de Hebreus, nós possamos, né, limpar os nossos corações, limpar nossas vestes, né, entrar com certeza de fé, porque o Senhor tem nos chamado à comunhão com Ele. O Senhor tem nos chamado a viver uma vida de completa intimidade com Ele. E para isso, irmãos, a gente precisa, dia após dia, buscar a santificação. Amém, irmãos? Ô Jesus, ajuda-nos, Senhor, a compreender completamente a Tua obra na cruz, Pai. Nos ajuda a compreender completamente o real significado, o total significado da Tua morte para as nossas vidas, Pai. Ô Jesus, que o Teu sangue derramado em nós possa nos purificar, Pai. Queremos, Senhor, queremos ter intimidade contigo, Pai. Queremos colocar nosso coração, nossa mente, nossas emoções, nossos pensamentos diante de Ti, Pai, como um sacrifício vivo, santo e agradável, Pai. Sabendo que Tu mesmo é quem tem nos chamado, Pai. E queremos, Pai, queremos estar abertos, Senhor, para o Teu chamado, Pai. Ô Jesus, Tua morte, a morte do Filho amado, nos propiciou reconciliação com o Pai. Queremos, Paizinho, queremos entrar nesse Santo dos Santos. Queremos rememorar nossa mente nesse momento de Páscoa, de celebração da Páscoa, da Tua morte naquela cruz, do Teu sangue vertido, na Tua ressurreição. E queremos, Paizinho, estar com nossos olhos abertos para a realidade espiritual que Tu tem nos chamado a viver, Jesus. Queremos, Paizinho, queremos ser santos, Paizinho. Ô, Paizinho, fala com cada jovem essa tarde, Paizinho. Fala, Senhor, e que cada um possa Te buscar, Paizinho, buscando reconhecer em si mesmo áreas onde ainda necessitam, Pai, de mudança, ainda necessitam de mudar de atitude e buscar mais e mais a santidade. Queremos, Senhor, nos limpa, nos purifica, Jesus. Ô, Paizinho, nos dá força, Senhor, que Teu Santo Espírito, Senhor, a promessa do Consolador, Senhor, o Consolador prometido, possa vir e fazer maravilhas em nós, apesar de nós, Pai. Ô, Paizinho, como o próprio Paulo fala, Paizinho, queremos esmurrar o nosso próprio corpo, Paizinho, para
continuar, Paizinho, a carreira que nos está proposta, Paizinho. Queremos, Senhor, queremos ter nosso foco em Ti, Senhor. Vem, Jesus, queremos mais e mais de Ti, Pai. Queremos beber mais e mais da Tua água, Paizinho. Queremos ter intimidade contigo, Pai. Amém, Jesus. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, a morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitastes de estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Grande é o Senhor,
rosto ele foi levantado. Todavia ao Senhor agradou morrer e fazê-lo enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. Quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como um de quem escondeu o rosto ele foi levantado. Todavia ao Senhor agradou morrer e fazê-lo enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho. Grande é o Senhor, poderoso. Alegramos pela vitória dele na cruz, pela ressurreição. Aleluia. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. O quanto era impossível que fosse ele retido por ela. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, venceu a morte. Ressuscitou, ressuscitou, venceu a morte. Ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. O quanto era impossível que fosse ele retido por ela. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, 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 venceu a morte. Ressuscitou, ressuscitou, venceu a morte. Ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Outra vez. Ressuscitou, ressuscitou, venceu a morte. Ressuscitou, ressuscitou, venceu a morte. Ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Aleluia. Uma última música para celebrarmos também. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu. Aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória. Ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno. Prevaleceu. Aleluia. E despojando os principados e despojando as potestades, os expôs publicamente e neles triunfou.
Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia, e despojando os principados e despojando as potestades, os expôs publicamente e neles triunfou, assim mesmo triunfou, e despojando os principados e despojando as potestades, os expôs publicamente e neles triunfou, assim mesmo triunfou. Última vez, Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu bem forte, aleluia.